O que é essa porcaria no teto? Gritou minha sogra ao ver a câmera. O dedo dela, com aquela unha pintada de um vermelho sangue descascado, apontava para o canto da sala de estar, onde o pequeno dispositivo piscava uma luz quase imperceptível. Eu continuei sentada na poltrona, com as pernas cruzadas, bebericando meu chá que já estava frio. A calma que me habitava naquele momento era algo novo. Uma armadura que eu havia forjado no fogo das humilhações dos últimos 3 anos. Instalei ontem, respondi, sem alterar o tom de voz. E por que a senhora ficou tão nervosa? Meu marido, Marcos, que até então estava checando mensagens no celular, com aquele ar de desinteresse crônico que ele reservava exclusivamente para mim, levantou a cabeça. A cor fugiu do rosto dele num instante. Ele olhou para a mãe, depois para o teto e então para mim. O silêncio que se instalou na sala não era de paz. Era o silêncio que antecede o barulho de uma estrutura ruindo. Marcos começou a se tremer inquieto na cadeira. Ele tentou sorrir, mas o que saiu foi uma careta grotesca, um espasmo muscular de quem sabe que a guilhotina acabou de ser solta. Alice, o que é isso? Ele gaguejou, a voz falhando. Você está nos vigiando? Dentro da minha própria casa? Nossa casa, Marcos. Corrigi suavemente. Na verdade, minha casa. Mas chegaremos a esse detalhe num minuto. Antes, eu quero que vocês assistam a uma coisa. Peguei o controle remoto da televisão. O movimento foi lento, deliberado. Dona Tânia, minha sogra, parecia uma estátua de sal prestes a desmoronar, mas seus olhos, aqueles olhos de predadora que tantas vezes me analisaram com desprezo, agora estavam arregalados de pânico. Quando apertei o botão e a gravação começou a rodar na tela enorme da sala, o som das vozes deles preencheu o ambiente. Eram vozes nítidas, cruéis. Dona Tânia soltou um urro, algo animalesco, e avançou em direção à televisão. Ela tentou derrubar o aparelho, tentou quebrá-la com as próprias mãos, como se destruir a imagem pudesse apagar a realidade do que haviam feito. Marcos, por sua vez, não lutou. Ele olhou para a tela, viu a própria podridão refletida ali e fez o que covardes fazem. Ele correu. Ouvi a porta da frente bater com violência, enquanto ele saía para pegar as coisas dele, fugindo da verdade como o diabo foge da cruz. Dona Tânia ficou ofegante, encostada na estante, me olhando com um ódio que poderia queimar uma cidade inteira. Mas eu não senti medo. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti poder. Para entender o prazer gélido que senti ao ver o desespero deles, é preciso voltar um pouco. É preciso entender como uma mulher adulta, dona de si e de seus bens, permitiu ser reduzida a um nada dentro das próprias paredes. Eu sou tradutora de literatura técnica. Passo meus dias cercada de dicionários, prazos e silêncio. Sempre fui uma pessoa reservada, introspectiva. A casa onde morávamos era uma herança dos meus pais, uma construção sólida, com memórias em cada taco de madeira do chão. Quando conheci Marcos, 5 anos atrás, ele parecia o oposto de tudo o que eu conhecia. Era expansivo, falante, cheio de vida. Ou pelo menos era o que eu achava. O casamento aconteceu rápido. E logo em seguida veio a necessidade temporária. Lembro-me exatamente de como Marcos me abordou. Ele disse que a mãe, Dona Tânia, estava passando por um momento delicado, que precisava de acolhimento, que seria apenas por alguns meses até que o apartamento dela fosse reformado. Ele pintou um quadro de piedade filial que me comoveu. Eu abri as portas, e ela nunca mais saiu. Aos poucos, a visita se tornou a dona do território. Dona Tânia não trouxe apenas suas malas. Ela trouxe uma atmosfera tóxica que se espalhou por cada cômodo. A violência deles nunca foi física. Eles eram inteligentes demais para deixar marcas roxas que eu pudesse fotografar ou mostrar a um médico. A violência deles era psicológica, cirúrgica, feita de palavras e silêncios calculados. Começou com críticas veladas. Dona Tânia tinha o hábito de passar o dedo sobre os móveis que eu tinha acabado de limpar e suspirar, como se o pó fosse uma ofensa pessoal à existência dela. Depois, as críticas passaram para a minha aparência, para o meu trabalho, para a minha essência.
Numa terça-feira, lembro-me de descer para o almoço. Eu tinha trabalhado a manhã inteira num texto complexo sobre engenharia naval e estava exausta. A mesa estava posta, mas havia apenas 2 lugares, o de Marcos e o de Tânia. Parei na entrada da sala de jantar. Marcos estava servindo vinho para a mãe. Ao me ver, ele não se levantou para pegar outro prato. Ele apenas comentou, sem me olhar nos olhos, que acharam que eu não desceria, já que eu passava o dia todo brincando de escrever no escritório e provavelmente não tinha fome de comida de verdade. Dona Tânia riu. Aquele riso dela era como vidro moído. Ela completou, dizendo que era impressionante como uma mulher podia ficar o dia todo em casa e, ainda assim, parecer tão desleixada, insinuando que meu cabelo preso e minhas roupas confortáveis eram uma afronta ao filho dela, que merecia uma mulher que se cuidasse, uma mulher de verdade. Eu engoli o choro. Naquela época, eu ainda achava que o problema era eu. Eu achava que se eu me esforçasse mais, se eu fosse a esposa perfeita e a nora ideal, eles me aceitariam. Que tola eu fui. Eles não queriam que eu melhorasse. Eles queriam que eu desaparecesse. A rotina se tornou um campo de batalha onde eu entrava desarmada. Se eu cozinhava, o sal estava errado. Se eu contratava alguém para limpar, era desperdício do dinheiro do Marcos, embora eu pagasse a maior parte das contas. Eles criaram uma narrativa onde eu era a intrusa, a incompetente, o peso morto. Marcos mudou. O homem carinhoso sumiu, substituído por uma extensão da vontade da mãe. Ele passou a repetir as frases dela. Se ela dizia que eu estava gorda, 2 dias depois ele fazia um comentário sobre como eu deveria voltar para a academia porque minhas roupas não caíam bem. Se ela dizia que eu era antissocial, ele me acusava de afastá-lo dos amigos dele. Amigos esses que eu nunca proibi de virem, mas que pararam de vir porque a atmosfera da casa era insuportável. A virada de chave aconteceu numa noite de insônia, cerca de 2 semanas antes do episódio da câmera. Eu desci para beber água. Eram 2 horas da manhã. A casa estava escura, mas vi uma fresta de luz saindo da porta da cozinha, que estava encostada. Parei no corredor. O piso antigo, que eu conhecia tão bem, não rangeu sob meus pés descalços. Aproximei-me, prendendo a respiração. Eles estavam lá. Marcos e Dona Tânia, sentados à mesa, com papéis espalhados entre eles. Eles falavam baixo, mas no silêncio da madrugada, cada palavra era um tiro. Ouvi Marcos dizer que eu estava cada vez mais instável. Ele comentou com a mãe que eu parecia depressiva e que isso facilitaria as coisas. A voz dele não tinha preocupação, tinha expectativa. Dona Tânia, com sua voz rouca de fumante, respondeu que eles precisavam ser pacientes. Ela instruiu o filho a continuar pressionando, a me deixar nervosa, a fazer com que eu duvidasse da minha própria sanidade. Ela disse, com todas as letras, que eu não tinha ninguém, que meus pais já tinham morrido e que eu era sozinha no mundo, portanto, uma presa fácil. Ela usou termos horríveis. Referiu-se a mim como a estéril do andar de cima. Uma ferida que ela sabia que doía, pois tentávamos ter filhos há 2 anos sem sucesso, e agora eu entendia que o problema talvez nunca tivesse sido biológico, mas sim o estresse brutal a que eu era submetida. Mas o pior veio a seguir. Eles começaram a falar sobre a casa. Dona Tânia disse que já tinha consultado um advogado amigo da família, um sujeito que devia favores a ela, e que havia uma brecha. Se conseguissem provar minha incapacidade mental, Marcos poderia pedir a curatela. Eles poderiam me internar numa clínica no interior, longe de tudo, e assumir o controle dos bens. Imagine, filho, ela disse, e eu podia ouvir o sorriso na voz dela. Nós 2 aqui, sem aquela cara de enterro dela nos corredores. Podemos vender e comprar aquele apartamento na orla que vimos. Você merece viver bem. Você merece coisa melhor do que essa sonsa. Marcos riu. Ele riu da ideia de me trancar num hospício para roubar a casa que meus pais construíram com tanto suor. Ela é tão burra que nem percebe, ele disse. Ontem eu troquei o remédio de dor de cabeça dela por um calmante forte, e ela passou o dia dopada achando que estava doente. Foi hilário ver ela tentando trabalhar babando no teclado. Naquele momento, encostada na parede fria do corredor, algo morreu dentro de mim.
A Alice que queria agradar. A Alice que amava o marido. A Alice que respeitava a hierarquia familiar. Ela morreu. E no lugar dela, nasceu algo frio, calculista e sedento por justiça. Eu não entrei na cozinha. Não gritei. Não fiz escândalo. Voltei para o quarto em silêncio. Deitei na cama ao lado do espaço vazio onde meu marido deveria estar e olhei para o teto. Eu não dormi. Passei o resto da noite planejando. No dia seguinte, agi normalmente. Ou melhor, agi como a sonsa que eles achavam que eu era. Desci com olheiras, reclamei de cansaço, deixei que Dona Tânia fizesse piadas sobre minha preguiça matinal. Marcos me olhou com aquele falso carinho, perguntando se eu queria um chá, provavelmente planejando me drogar novamente. Aceitei, fui ao banheiro e despejei o líquido na pia. Esperei a oportunidade perfeita. Quarta-feira era o dia em que Dona Tânia ia ao cabeleireiro e Marcos jogava tênis com um sócio. A casa ficaria vazia por 4 horas. Contratei um técnico de segurança privado, um profissional discreto que encontrei através de contatos antigos de trabalho. Paguei o triplo para que ele viesse imediatamente e instalasse o equipamento mais sensível que tivesse. Eu não queria câmeras visíveis. Eu queria microfones de alta fidelidade e câmeras ocultas em sensores de presença. Mas deixei uma isca. Uma única câmera, instalada de forma um pouco mais óbvia, no canto da sala, camuflada num sensor de fumaça que não existia antes. Eu sabia que, eventualmente, eles notariam. Mas eu precisava que eles notassem na hora certa. O sistema gravava tudo na nuvem. Áudio e vídeo em alta definição. Durante 3 dias, o sistema rodou. E o que eu capturei foi um dossiê de perversidade. Vi Dona Tânia cuspindo na minha sopa antes de servir o jantar, rindo enquanto mexia o caldo. Vi Marcos revirando minhas gavetas de calcinhas e fazendo comentários obscenos para a mãe, zombando do meu corpo, dizendo que sentia nojo de me tocar e que só o fazia para manter as aparências até o plano se concretizar. Vi os dois planejando os detalhes da minha interdição. Eles já tinham até escolhido a clínica. Um lugar barato, com péssimas avaliações, onde pacientes eram esquecidos. Cada vídeo era uma facada. Mas eu assistia a todos. Eu precisava do ódio. O ódio seria meu combustível. Chegamos ao domingo. O dia da chamada. O almoço tinha sido, como sempre, um teatro. Dona Tânia reclamou da carne assada que eu tinha preparado. Disse que estava seca como a sola de um sapato velho e que eu tinha o dom de estragar até os cortes mais nobres. Marcos concordou, empurrando o prato para longe com ar de desgosto, e disse que precisaria comer fora mais tarde para tirar o gosto ruim da boca. Eu não respondi, apenas sorri. Um sorriso pequeno, contido. Do que você está rindo, garota? Dona Tânia perguntou, estreitando os olhos. Está ficando louca de vez? Só estava pensando em como as coisas mudam rápido, respondi, enigmática. Eles se entreolharam, desconfiados. A tensão no ar mudou. Eles sentiram que havia algo diferente em mim. A presa não estava mais com medo. A presa estava tranquila. Foi depois do almoço que fomos para a sala. Eu sabia que Dona Tânia tinha o hábito de inspecionar o teto, procurando teias de aranha para criticar minha limpeza. Era questão de tempo. E então aconteceu. O grito. A descoberta. Voltemos ao presente, à sala de estar, onde o ar parecia rarefeito. A TV continuava ligada. A imagem congelada mostrava Dona Tânia na cozinha, segurando um frasco de remédio, os meus ansiolíticos que haviam sumido semanas atrás, e esfarelando comprimidos dentro da jarra de suco que eu tomaria no jantar. Ao lado dela, na imagem, Marcos ria e dizia: Dá logo 3 doses, mãe. Quero que ela durma até o meio-dia amanhã para eu poder trazer a Valéria aqui. Valéria. Aquele nome pairou na sala real como um fantasma. Eu não conhecia nenhuma Valéria, mas a menção confirmava o que eu já suspeitava. Havia traição carnal além da traição emocional. Na sala, a Tânia de carne e osso estava vermelha, as veias do pescoço saltadas. Isso é ilegal! Ela berrou, a voz falhando, tentando recuperar algum controle. Você não pode gravar pessoas dentro de casa. Vou chamar a polícia. Eu me levantei devagar. Caminhei até ela,
parando a centímetros do seu rosto contorcido de ódio. Chame Tânia. Eu disse o nome dela sem o Dona pela primeira vez. Por favor, chame a polícia. Tenho certeza de que eles vão adorar ver o vídeo onde você e seu filho discutem como falsificar minha assinatura em documentos de transferência de bens. Ou aquele em que Marcos confessa estar desviando dinheiro da conta conjunta para uma conta secreta em nome da senhora. Ah, e claro, a tentativa de envenenamento que estamos vendo na tela agora. Isso dá cadeia, Tânia. Tentativa de homicídio ou lesão corporal grave. Podemos deixar o promotor decidir. Ela recuou, batendo as costas na parede. O medo substituiu a raiva nos olhos dela. Ela percebeu, naquele instante, que eu não estava blefando. Marcos já tinha desaparecido. O covarde nem esperou para ver se a mãe ficaria bem. Ele pegou a chave do carro e saiu cantando pneu. Ele sabia que, se ficasse, teria que me enfrentar. E Marcos nunca enfrentou nada na vida sem a saia da mãe para se esconder. Você é um monstro, Tânia sibilou, mas sem força. Você planejou tudo isso. Você é uma cobra traiçoeira. Eu sou o que vocês fizeram de mim, respondi friamente. Agora, escute bem. O Marcos fugiu. Ele te deixou aqui sozinha comigo. Você tem 10 minutos para sair da minha casa. O quê? Ela arregalou os olhos. Eu moro aqui. Meu filho... A casa é minha. Cortei, ríspida. Está no meu nome, herança dos meus pais. Vocês nunca colocaram 1 centavo aqui. Você é uma hóspede indesejada que já passou do prazo de validade há 3 anos. Você tem 10 minutos para pegar o essencial e sair. O resto das suas tralhas eu mando entregar em qualquer buraco que você escolher se esconder. Você não pode fazer isso. É domingo à noite. Para onde eu vou? Não é problema meu. Dei de ombros. Talvez você possa ir para o apartamento que vocês queriam comprar com o dinheiro da venda da minha casa. Ah, espere. Vocês não têm dinheiro para isso, não é? Porque o dinheiro do Marcos ele gasta com a tal da Valéria. E o seu... Bem, a senhora vive de aparências. Ela tentou avançar em mim novamente. Levantar a mão para me dar um tapa, um último ato de domínio. Mas eu segurei o pulso dela no ar. Apertei com força, sentindo os ossos finos sob a pele flácida. Nunca mais, sussurrei. Nunca mais a senhora vai levantar a mão, a voz ou o nariz para mim. Se encostar um dedo em mim, eu envio esse vídeo para todos os seus amigos da igreja, para o clube social, onde a senhora adora posar de santa, e para a polícia. Agora saia. Eu a soltei com um empurrão. Ela cambaleou. Tânia correu para o quarto de hóspedes. Ouvi o barulho frenético de gavetas sendo abertas e fechadas, zíperes de malas sendo puxados com violência. Ela chorava, mas não era choro de arrependimento. Era choro de raiva, de humilhação. Ela estava sendo expulsa pela mosca morta, pela inútil. Enquanto ela fazia as malas, eu fui até a porta da frente e troquei a senha da fechadura eletrônica. Marcos não entraria mais aqui. 10 minutos depois, Tânia desceu arrastando 2 malas grandes, a maquiagem borrada, o cabelo desalinhado. Ela parou na porta. Isso não vai ficar assim, Alice. Ela ameaçou, a voz tremendo. O Marcos vai voltar com um advogado. Vamos tirar tudo de você. Você vai se arrepender de ter nascido. Estou aguardando, respondi e abri a porta. A noite estava fria. Ela saiu para a calçada, olhando para os lados, envergonhada, torcendo para que nenhum vizinho a visse sendo despejada. Bati a porta na cara dela. O som do trinco fechando foi a música mais doce que já ouvi. Fiquei sozinha na sala imensa. O silêncio voltou, mas agora era meu silêncio. Meu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de Marcos. Você ficou louca? Minha mãe me ligou chorando. Estou indo aí agora. É bom que você abra essa porta ou eu vou arrombar. Vamos internar você hoje mesmo, sua psicopata. Li a mensagem e senti uma onda de adrenalina. Eles ainda achavam que estavam no comando. Eles achavam que a expulsão era o fim, que eu tinha jogado minha cartada final num momento de fúria. Mal sabiam eles. Aquilo era apenas o começo. Eu não queria apenas que eles saíssem da minha casa. Eu queria que eles sentissem na pele o que é não ter chão, não ter teto, não ter dignidade.
Eu não ia apenas me defender. Eu ia destruir a vida que eles achavam que tinham. A vingança estava apenas começando a ser desenhada, e eu tinha a caneta, o papel e a borracha para apagar a existência social e financeira deles. Caminhei até a cozinha, peguei o vinho que Marcos tinha aberto para ele e servi uma taça cheia para mim. Brindei a câmera no teto. Saúde, Alice, disse para mim mesma. O jogo começou. Amanhã seria segunda-feira, e na segunda-feira eu não seria mais a tradutora reclusa. Eu seria a executora da minha própria justiça. Eles mencionaram advogados? Ótimo. Eu tinha gravado conversas que fariam qualquer advogado honesto correr deles, e qualquer advogado desonesto cobrar uma fortuna que eles não tinham. Mas havia algo mais. Algo que descobri numa das gravações e que ainda não tinha revelado. Um segredo de Marcos, que nem Dona Tânia sabia. Um segredo que, quando revelado, colocaria mãe contra filho. Bebi o vinho. O gosto era de liberdade, com um retrogosto metálico de guerra. O silêncio que eu havia conquistado com a expulsão de Tânia durou exatos 45 minutos. Foi o tempo que Marcos levou para cruzar a cidade, envenenado pela versão distorcida que a mãe certamente havia despejado nos ouvidos dele pelo telefone. Eu estava na cozinha, lavando a taça de vinho com uma calma que beirava a letargia, quando o primeiro estrondo fez a porta da frente vibrar. Não foi uma batida de quem pede licença. Foi um chute. Um golpe violento, descontrolado, de alguém que acredita que a propriedade alheia é uma extensão do seu próprio ego. Abre essa porta, Alice! A voz de Marcos atravessou a madeira maciça, abafada, mas carregada de uma fúria rouca. Eu sei que você está aí dentro. Abre agora ou eu vou colocar essa porta abaixo. Caminhei até o painel de controle do sistema de segurança, instalado no corredor, longe da vista da entrada. A tela mostrava Marcos no alpendre. Ele estava transtornado. A camisa social estava com os botões errados fechados. O rosto brilhava de suor. E os olhos? Os olhos eram de um animal encurralado que decide atacar. Atrás dele, o carro estava estacionado de qualquer jeito, com duas rodas sobre o gramado que meu pai cuidava com tanto zelo. Apertei o botão do intercomunicador. Minha voz saiu pelos alto-falantes externos, metálica, fria, quase divina vinda do alto. Se você der mais um chute na minha porta, Marcos, a polícia será acionada por tentativa de invasão, e eu tenho as imagens para provar que você não mora mais aqui. Ele parou, olhando para os lados, procurando a origem da voz. Quando percebeu que eu estava falando através de um sistema que ele desconhecia, a raiva dele se misturou com incredulidade. Invasão? Ele riu, um som histérico. Essa é a minha casa. Minhas roupas estão aí dentro. Minha vida está aí dentro. Você enlouqueceu de vez, sua doente? Minha mãe está no carro chorando, tremendo, por causa de um surto seu. Sua mãe está colhendo o que plantou, Marcos. E suas roupas? Bom, podemos resolver isso. Mas você não entra. Nunca mais. Quem você pensa que é? Ele gritou, aproximando o rosto da câmera da campainha, deformando suas feições na lente olho de peixe. Você não é nada sem mim, Alice. Você é uma tradutora frustrada, uma mulher seca que não consegue nem dar um filho ao marido. Você acha que vai ficar com essa casa? Eu vou te interditar. Ouviu? Eu vou provar que você é louca e vou te trancar num lugar onde você vai babar o dia todo. As palavras dele, antes, teriam me feito chorar. Teriam me feito abrir a porta e pedir desculpas, implorar por migalhas de afeto. Mas agora, elas eram apenas dados. Eram munição. Eu estava gravando tudo. Vá embora, Marcos. Leve sua mãe para a casa da tal Valéria. Tenho certeza de que ela tem espaço para vocês dois. O nome Valéria agiu como um balde de água gelada. Ele recuou um passo, a boca entreaberta. O segredo dele, a vida dupla que ele mantinha com o dinheiro desviado, tinha sido exposto. Ele olhou para o carro onde Tânia esperava, depois para a câmera. Ele sabia que não podia continuar gritando ali, sem atrair a atenção dos vizinhos. E pior, sem arriscar que a mãe ouvisse o nome da amante. Ele apontou o dedo para a câmera, trêmulo. Isso não acabou. Você vai pagar caro por essa humilhação. Eu vou tirar tudo de você, Alice.
Até a roupa do corpo. Ele deu as costas, entrou no carro e arrancou, deixando marcas de pneu no asfalto e na grama. Eu observei o veículo sumir na curva da rua. A adrenalina começou a baixar, e só então minhas mãos tremeram. Não de medo, mas da descarga de energia acumulada. Eu tinha vencido a primeira batalha, mas a guerra estava apenas começando. Eles não iriam desistir. Pessoas como Marcos e Tânia não aceitam a derrota. Eles a veem como um insulto pessoal que exige retaliação desproporcional. A semana seguinte foi um estudo antropológico sobre a maldade humana. Como eu havia previsto, eles não ficaram parados. Mas, impedidos de entrar na casa, eles atacaram a única coisa que podiam alcançar: a minha reputação. Eu morava naquele bairro desde que nasci. Conhecia o padeiro, o senhor da banca de jornais, as vizinhas que caminhavam com seus cachorros. Mas, de repente, o ar mudou. Na terça-feira, ao sair para comprar leite, notei os olhares. Dona Cláudia, uma vizinha fofoqueira que sempre me cumprimentava com sorrisos excessivos, atravessou a rua ao me ver. O segurança da rua, que sempre acenava, desviou o olhar. Não demorou para eu descobrir o motivo. Tânia tinha ligado para todos. Para a lista telefônica inteira do bairro, para parentes distantes, até para conhecidos da igreja que ela frequentava. A narrativa era sempre a mesma, contada com voz embargada e soluços teatrais. A pobre Alice surtou. A menopausa precoce mexeu com a cabeça dela. Ela ficou agressiva, expulsou a gente de casa, ameaçando com uma faca. Estamos com medo, mas rezando por ela. Eles inverteram o jogo. Eu, a vítima de abuso psicológico, me tornei a agressora instável. Eles, os torturadores, se tornaram os mártires pacientes. Recebi mensagens de primos que não via há anos, perguntando se eu precisava de ajuda psiquiátrica. Recebi uma ligação do pastor da igreja da minha mãe, sugerindo conselhamento espiritual para controlar a ira. Cada mensagem era um golpe. Eles estavam me isolando socialmente, preparando o terreno para a cartada jurídica. Se todos acreditassem que eu era louca, a interdição seria fácil. Mas eu tinha algo que eles não tinham: paciência e gigabytes de provas. Enquanto eles gastavam energia latindo para o mundo, eu continuava a minha mineração silenciosa nas gravações. Passei os dias seguintes trancada, com as cortinas fechadas, revendo cada minuto de gravação das últimas semanas. Eu precisava de mais. Precisava de algo que quebrasse a aliança entre mãe e filho. Marcos era manipulado por Tânia, sim, mas ele também era ganancioso e egoísta. E Tânia? Tânia amava o filho, mas amava o dinheiro acima de qualquer divindade. Foi na madrugada de quinta-feira que encontrei o ouro. Era uma gravação de 2 semanas atrás. Tânia tinha saído para o bingo com as amigas. Marcos ficou em casa, supostamente trabalhando. Na imagem, ele estava na sala, falando ao telefone no viva voz. Do outro lado da linha, uma voz feminina, jovem e exigente. Valéria. Marcos, eu não aguento mais esperar, dizia a voz. Você prometeu que ia largar a mosca morta esse mês. Eu estou vendo o apartamento decorado sozinha, pareço uma idiota. Calma, amor, Marcos respondeu, com um tom de voz que ele nunca usou comigo. O plano está andando. A velha já está convencendo a Alice de que ela está doente. Mais um pouco e a gente interna ela. Aí a casa é nossa. A casa? Eu não quero morar naquela velharia com cheiro de mofo. Eu quero que você venda e compre a cobertura no Jardim Botânico. A gente vende, Marcos garantiu. Mas tem que ter paciência. E olha, consegui mais aquele dinheiro que você pediu para a entrada do seu carro. Sério? De onde você tirou? A Alice desconfiou? E aqui veio a frase que selaria o destino dele. Marcos riu, servindo-se de um uísque. A Alice? Não. Peguei das joias da minha mãe. Aquela pulseira de rubi e o colar de pérolas antigas que ela guarda no cofre do banco. Fui lá ontem com a procuração que ela me deu para emergências. Vendi tudo num ourives no centro. A velha nem vai perceber. Ela nunca usa aquelas coisas mesmo. Quando ela morrer, ia ficar para mim de qualquer jeito. Estou só adiantando a herança. Congelei a imagem. Marcos estava roubando a própria mãe. Tânia,
que se achava a matriarca intocável, a estrategista suprema, estava sendo saqueada pelo filho que ela tanto idolatrava. Aquelas joias eram o orgulho dela, relíquias de família que ela dizia valer uma fortuna e que seriam sua garantia de velhice. Eu salvei o clipe. Fiz 3 cópias. Uma nuvem, um pendrive e um HD externo criptografado. Aquele vídeo era a bomba nuclear. Mas eu não podia detoná-la ainda. Se eu mostrasse agora, eles poderiam se unir no ódio contra mim antes de se destruírem. Eu precisava que a humilhação fosse pública. Eu precisava que eles estivessem no topo da arrogância para que a queda fosse fatal. Na sexta-feira pela manhã, a campainha tocou. Não era Marcos. Era um oficial de justiça. Recebi o envelope com as mãos trêmulas. Era uma notificação. Marcos havia entrado com um pedido de medida protetiva contra mim, alegando que eu era violenta, e um pedido liminar de afastamento do lar, argumentando que a casa era o domicílio conjugal e que ele tinha direito de residir ali, enquanto eu, devido à instabilidade mental comprovada por testemunhas, deveria ser afastada para tratamento ou, no mínimo, obrigada a coabitar pacificamente. Junto com isso, havia uma notificação extrajudicial exigindo que eu devolvesse os bens pessoais de Tânia e Marcos sob pena de apropriação indébita. Eles estavam jogando sujo. O advogado deles, um nome que eu reconheci de propagandas baratas na televisão, tinha montado uma peça de ficção onde eu era o monstro. Liguei para o meu advogado, Dr. Hélio, um homem sério que cuidava do inventário dos meus pais. Alice, a situação é delicada, disse ele com a voz grave. Eles estão alegando alienação mental. Tem depoimentos da sua sogra e até de alguns vizinhos dizendo que viram você gritando sozinha. Se o juiz acreditar na urgência, ele pode determinar uma avaliação psiquiátrica compulsória. Deixe que peçam, respondi, surpreendentemente calma. Eu quero a avaliação. Eu sou a pessoa mais sã dessa história, Dr. Hélio. Mas preciso ganhar tempo. Eles querem as coisas deles? Ótimo, diga que eles podem vir buscar. Alice, não recomendo o encontro presencial. É necessário. Eu preciso que eles venham. Preciso que eles se sintam vitoriosos. Marque para segunda-feira. Diga que eu concordo em entregar os pertences e que estou disposta a discutir um acordo amigável sobre a casa. Você vai fazer acordo? Vou fazer o que for preciso. Desliguei o telefone. Eu não ia fazer acordo nenhum. Eu ia montar o palco. O fim de semana foi de preparação. Eu sabia que, se eles viessem, viriam para humilhar. Eles não se contentariam em pegar as malas. Eles iriam querer marcar território. No sábado à noite, recebi uma notificação do banco. Tentativa de acesso bloqueada. Marcos estava tentando entrar na minha conta pessoal pela internet. Ele sabia minhas senhas antigas. Sorte que eu tinha trocado tudo na segunda-feira. Logo em seguida, meu e-mail foi bombardeado. Eram cadastros em sites de pornografia, assinaturas de revistas, spam de empréstimos. Uma tática infantil, coisa de quem está desesperado para incomodar. Mas o que me doeu foi ver nas redes sociais, que eu acessava por um perfil falso, uma foto postada por Tânia. Ela estava num restaurante caro, brindando com Marcos e uma mulher loira, jovem, com um sorriso predatório. A legenda dizia: "Família é quem nos apoia. O sangue fala mais alto, comemorando o futuro e a liberdade do meu filho." A mulher era Valéria. Tânia já a conhecia? Ou Marcos a apresentou agora, como a salvadora? O sorriso de Tânia na foto era genuíno. Ela parecia encantada com a nova nora. Pobre Tânia. Se ela soubesse que a pulseira de ouro que Valéria ostentava no pulso naquela foto tinha sido comprada com o dinheiro das pérolas dela. Aquela foto foi o combustível final. Eu não sentia mais pena. Eu sentia nojo. E o nojo é um excelente motivador. Segunda-feira chegou cinzenta. O céu estava pesado, como se a natureza soubesse o que estava por vir. Às 10 da manhã, o carro de Marcos parou na frente do portão. Desta vez, ele não estava sozinho. Tânia desceu do banco do carona, vestida como se fosse para um tribunal. Um terninho preto, óculos escuros, a cabeça erguida. E do banco de trás, saiu um homem baixo, de terno brilhante e pasta de couro sintético. O advogado. Abri o portão eletrônico. Eu estava vestida de forma simples, jeans e uma camiseta branca.
sem maquiagem. Queria que eles vissem a Alice derrotada. Eles entraram na sala com a arrogância de conquistadores. Tânia nem olhou para mim. Ela passou direto, passando o dedo sobre o aparador da entrada, verificando o pó. Está um chiqueiro, ela comentou alto para o advogado. Você vê, doutor? Em uma semana, sem minha supervisão, a casa já está em decadência. Isso prova a incapacidade dela de gerir o lar. O advogado, Dr. Arnaldo, assentiu gravemente, tomando notas num bloquinho. Marcos parou na minha frente. Ele tinha um sorriso de canto de boca, aquele sorriso que ele usava quando achava que tinha se safado de uma mentira. Achou que podia trancar a gente para fora para sempre, Alice? Ele disse, baixo o suficiente para o advogado não ouvir os detalhes, mas alto o suficiente para me intimidar. O juiz vai rir da sua cara. Você vai sair daqui direto para o manicômio. Eu só quero que isso acabe, Marcos. Menti, baixando a cabeça. Eu não tenho forças para brigar com vocês. Claro que não tem. Tânia interveio, aproximando-se. Ela parou a centímetros de mim, o perfume doce e enjoativo invadindo minhas narinas. Você nunca teve força, querida. Você é fraca. Sempre foi. Uma mulherzinha sem sal, sem vida, que não serve nem para ser mãe. O Marcos perdeu anos preciosos com você por pena. Aquilo doeu. Mesmo sabendo quem ela era, ouvir aquilo doía. Mas eu precisava que eles falassem. As câmeras. Todas elas estavam ligadas. E dessa vez, eu tinha microfones direcionais apontados para o centro da sala. Eu separei as coisas de vocês. Apontei para um monte de caixas no canto. Roupas, documentos, os álbuns de foto. Nós não viemos só buscar roupas, disse o advogado, pigarreando. Minha cliente, Dona Tânia, e o Sr. Marcos têm uma proposta. Eles concordam em não prosseguir com o pedido de interdição psiquiátrica imediata se a senhora assinar este documento. Ele estendeu um papel. Peguei e li. Era uma aberração jurídica. O documento dizia que eu reconhecia uma dívida de R$200 mil com Tânia, referente a supostos empréstimos e gestão do lar, durante os anos que ela morou aqui, e que eu concordava em vender a casa em 6 meses, dividindo o valor meio a meio com Marcos. Em troca, eles me deixariam em paz. Era chantagem explícita. Dê-nos seu dinheiro ou te declaramos louca. Vocês só podem estar brincando, murmurei. É pegar ou largar, disse Marcos, cruzando os braços. A Valéria, nós, precisamos desse dinheiro. E você não precisa de uma casa desse tamanho. Você vai ficar sozinha mesmo. Ninguém vai te querer depois disso. Uma mulher divorciada, instável e estéril. Você vai morrer sozinha, Alice. Tânia riu. Assina logo, menina. Deixe de ser teimosa. É o melhor que você vai conseguir. Pense nisso como uma taxa de libertação. Você paga e nós desaparecemos da sua vida triste. Eu olhei para os 3. O advogado cúmplice, o marido adúltero e ladrão, a sogra parasita e cruel. Eles estavam tão seguros, tão certos de que eu era a vítima indefesa. Eu não vou assinar isso agora, disse devolvendo o papel. Preciso que meu advogado leia. Você tem 24 horas. Rosnou Marcos, perdendo a paciência. Ele avançou um passo, invadindo meu espaço pessoal, numa clara tentativa de intimidação física. Se até amanhã ao meio-dia você não assinar, a gente volta. E não vamos voltar para conversar. Vamos voltar com a ambulância para te levar. E vou fazer questão de contar para todo mundo que você tentou nos agredir, acrescentou Tânia. Vou dizer que você me empurrou da escada. Quem vai duvidar de uma senhora idosa e respeitável contra uma louca? Entendi, respondi, mantendo a voz firme, embora meu coração estivesse disparado. 24 horas. Eles pegaram algumas das caixas, as mais leves, deixando o trabalho pesado para depois, como se ainda fossem donos do lugar. Antes de sair, Tânia parou na porta. Ela olhou para a sala, para o lustre de cristal que era da minha avó. Sabe, Alice, eu sempre odiei essa casa. É fria, sem vida. Combina com você. Quando a gente vender, vou fazer questão de sugerir que o novo dono demoli tudo,
Para não sobrar nem o rastro da sua família aqui. Ela bateu a porta. O silêncio voltou. Mas agora, o ar estava carregado de eletricidade estática. Caí no sofá, as pernas finalmente cedendo. As palavras deles ecoavam na minha mente. Estéril. Louca. Morrer sozinha. Demolir tudo. Eles tinham ido longe demais. Não era apenas ganância, era sadismo. Eles sentiam prazer em me ver sofrer. Respirei fundo e olhei para o relógio. 12:00. Eu tinha 24 horas. Caminhei até o escritório e liguei o computador principal. Abri a pasta onde eu estava compilando as evidências. Vídeo 1. Marcos confessando o roubo das joias. Vídeo 2. Tânia planejando minha internação fraudulenta. Vídeo 3. O de hoje. A tentativa de extorsão, a ameaça de falsa acusação de agressão, a tortura psicológica. Mas faltava algo. A vingança financeira. A vingança moral. Comecei a fazer ligações. Não para advogados, mas para corretores. Para o ourives que Marcos mencionou no vídeo. Foi fácil achar. Ele deixou o cartão na mesa do escritório semanas atrás. E eu, a faxineira, guardei. Liguei para o ourives. Me passei por secretária de Marcos. Sr. Marcos pediu para confirmar se o depósito das peças de ouro e rubi foi feito na conta dele ou se foi em dinheiro vivo. Ah, em dinheiro? Perfeito. Ele só queria confirmar para o imposto de renda. Obrigada. Confirmação gravada. Marcos vendeu as joias da mãe e pegou o dinheiro em espécie. Não havia rastro bancário, exceto a minha gravação e a palavra do ourives. Depois, fiz uma pesquisa profunda sobre Valéria. Descobri onde ela trabalhava. Descobri que ela tinha um financiamento de carro atrasado. Descobri que ela já tinha sido processada por despejo em outro imóvel. Ela era uma oportunista, tal qual Marcos. Eles se mereciam. E então, tive a ideia final. A cereja do bolo. Marcos queria vender a casa? Ótimo. Eu daria a ele a ilusão da venda. Liguei para Dr. Hélio novamente. Doutor, mudei de ideia. Prepare um documento. Não o deles, o meu. Uma confissão de dívida com garantia hipotecária. Mas quero que o texto seja extremamente técnico, difícil de entender para leigos arrogantes, como o advogado de porta de cadeia deles. O que você vai fazer, Alice? Vou dar corda, doutor. Muita corda. O suficiente para eles se enforcarem em praça pública. Ah, e convide aquele seu amigo que é promotor de justiça para um café aqui em casa, amanhã ao 12:00. Diga a ele que teremos um show ao vivo de tentativa de extorsão e formação de quadrilha. Alice, isso é perigoso. Perigoso é o que eles fizeram comigo por 3 anos. Agora é apenas justiça. Passei o resto da tarde imprimindo fotos, frames dos vídeos, transcrições das falas. Montei um dossiê encadernado. Capa preta. Título em letras douradas. A verdade sobre a família Mendes. Ops, sobrenome Mendes a evitar, corrigindo mentalmente para o sobrenome fictício deles, digamos, família Rocha. Coloquei o dossiê na mesa de centro. Amanhã, ao 12:00, eles voltariam esperando minha rendição total. Eles achavam que eu estaria chorando, pronta para assinar a doação da minha vida. Eles encontrariam a porta aberta. Encontrariam champanhe servido. E encontrariam o fim de suas vidas como eles as conheciam. A vingança não seria apenas tirá-los da minha casa. Seria deixá-los sem casa em lugar nenhum. Seria colocar mãe contra filho num duelo de ódio. Seria deixá-los nus perante a sociedade que eles tanto prezavam. Fui para o quarto, mas não para chorar. Fui para escolher minha roupa. Amanhã, eu não vestiria jeans e camiseta. Amanhã, eu vestiria vermelho. A cor do poder. A cor do sangue que eles queriam tirar de mim, mas que agora seria o sangue metaforicamente derramado da reputação deles. Olhei-me no espelho. A mulher pálida e olhuda tinha sumido. No lugar dela, havia uma estrategista fria. Podem vir, sussurrei para o reflexo. A armadilha está pronta. E, pela primeira vez em anos, dormi um sono profundo e sem sonhos, embalada pela certeza de que o pesadelo deles estava apenas começando. O relógio de pêndulo no corredor badalou 12 vezes. O som, grave e solene,
reverberou pela casa silenciosa como o anúncio de uma sentença. Eu estava parada no meio da sala de estar. Não vestia o jeans e a camiseta de vítima derrotada do dia anterior. Eu usava um vestido de seda vermelha, impecável, que caía sobre meu corpo como uma segunda pele. Nos lábios, o batom combinava com o tecido. A cor do sangue, a cor da guerra, a cor da vitória. A mesa de centro estava preparada. Não havia café ou biscoitos. Havia apenas o dossiê de capa preta e uma caneta de ouro maciço que pertencera ao meu pai. Ao meu lado, oculto pela porta entreaberta do meu escritório, estava o Dr. Hélio, meu advogado, e o Dr. Almeida, um promotor de justiça respeitado e amigo de longa data da minha família, que aceitou estar presente, extraoficialmente, como testemunha ocular de uma extorsão em flagrante. O interfone tocou. Apertei o botão de liberação do portão sem dizer uma palavra. Observei pelo monitor enquanto o carro importado de Marcos subia a rampa da garagem. Ele, Tânia e o advogado de terno brilhante desceram. Eles riam. Tânia apontava para o jardim, gesticulando como se já estivesse planejando onde colocaria suas estátuas de gosto duvidoso. Eles não sabiam, mas estavam caminhando para o abatedouro. A porta da sala se abriu sem que eles batessem. A arrogância era tamanha que eles já se sentiam proprietários. Ora, ora, disse Marcos, entrando primeiro. Ele parou ao me ver. O sorriso debochado vacilou por um segundo diante da minha aparência. Ele esperava uma mulher destruída, chorosa, de pijama. Encontrou uma rainha vestida para matar. Resolveu se arrumar para assinar sua rendição, Alice? O vermelho é para nos impressionar? Tânia entrou logo atrás, abanando-se com um leque, embora o dia estivesse fresco. Ela me olhou de cima a baixo, com aquele desprezo que um dia me feriu, mas que agora só me causava pena. Vermelho é cor de mulher vulgar, ela decretou, torcendo o nariz. Mas combina com o momento. É o fim do seu reinado e o começo do nosso. Onde está o papel? Temos um almoço de comemoração agendado para a 13h no Yacht Club. Não nos atrase. O advogado, Dr. Arnaldo, entrou por último, fechando a porta. Ele parecia inquieto, os olhos correndo pela sala, talvez sentindo a tensão elétrica que saturava o ar. Alice, disse ele, tentando usar um tom conciliador, mas falhando miseravelmente. Espero que tenha tomado a decisão sensata. Evitar o processo de interdição é o melhor para sua saúde mental. Assine a confissão de dívida e o acordo de venda, e meus clientes esquecem que você existe. Caminhei lentamente até a poltrona principal, aquela que Tânia adorava dizer que era dela, e me sentei, cruzando as pernas. Antes de assinar, minha voz saiu límpida, controlada. Eu preciso ter certeza de que entendi os termos. Quero ouvir da boca de vocês. Marcos suspirou, impaciente, e jogou as chaves do carro sobre a mesa, bem em cima do dossiê preto. Para que isso, Alice? Você é masoquista? Digam, ordenei. Se eu não assinar esse documento, entregando metade da minha casa e R$200 mil, o que vocês farão? Nós vamos te internar. Tânia disparou, com um brilho sádico no olhar. Vamos dizer ao juiz que você tentou me agredir, que você ouve vozes. Tenho amigas prontas para testemunhar. Você vai apodrecer num quarto branco, querida. E o dinheiro? Perguntei, olhando para Marcos. O dinheiro da venda da casa. Para onde vai? Para a nossa conta, Marcos respondeu, estufando o peito. Para pagar tudo o que eu sofri ao seu lado. Para eu viver a vida que mereço com alguém que... Bem, alguém que seja mulher de verdade. Olhei para o teto, na direção da câmera oculta no sensor de fumaça. Entendido. Extorsão mediante ameaça de cárcere privado e difamação, com agravante de formação de quadrilha. Acho que já ouvimos o suficiente. Problema, conflito. A armadilha se fecha. O que você disse? O advogado deu um passo à frente, franzindo a testa. Do que você está falando, menina? Peguei o controle remoto que estava escondido na lateral da poltrona. Eu disse que o show acabou. Agora, vamos assistir à minha parte da apresentação. Apertei o botão. A televisão de 75 polegadas na parede oposta ganhou vida. Mas não era um canal qualquer. Era a gravação da conversa deles no carro,
minutos antes de entrarem. O sistema de segurança captava áudio até da entrada da garagem se as janelas estivessem abertas. Na tela, ouvia-se a voz de Marcos. Mãe, assim que ela assinar, a gente interna ela mesmo assim? A Valéria disse que não quer correr risco da Alice tentar anular o acordo. E a voz de Tânia. Claro que vamos, filho. Lugar de louca é no hospício. E morta não fala. Se ela se suicidar lá dentro de tristeza, ficamos com a outra metade da herança. A sala real ficou num silêncio sepulcral. Tânia levou a mão à boca. Marcos ficou pálido, a cor de cera velha. O advogado começou a suar instantaneamente, afrouxando o nó da gravata. Isso é montagem! Gritou Marcos, mas a voz saiu fina, trêmula. Sente-se, Marcos, falei, com uma autoridade que fez os joelhos dele dobrarem. Ele caiu no sofá. Ainda não terminei. Essa foi só a entrada. O prato principal é para Cíbara, sua mãe. Virei-me para Tânia. Ela tremia, encostada no aparador. Tânia, a senhora sempre disse que eu era a responsável pela ruína financeira do Marcos, certo? Que eu o segurava, que ele precisava de capital para voar. Você é uma âncora! Ela tentou gritar, mas foi um sussurro. Vamos ver como o seu filho amado consegue capital. Apertei o botão novamente. O vídeo mudou. Agora, era a gravação daquela noite em que Marcos falava com Valéria ao telefone. A imagem era nítida, o som cristalino. A Alice? Não. Peguei das joias da minha mãe, aquela pulseira de rubi e o colar de pérolas antigas. Vendi tudo num ourives no centro. A velha nem vai perceber. Quando ela morrer, ia ficar para mim de qualquer jeito. Observei o rosto de Tânia. Foi como ver um prédio desmoronar em câmera lenta. Primeiro, a incompreensão. Depois, a negação. E, finalmente, a dor excruciante da traição. Aquelas joias não eram apenas bens. Eram a identidade dela, a prova de que ela fora alguém importante um dia. Ela se virou lentamente para Marcos. O filho dela. O príncipe dela. Você... A voz dela era um chiado estrangulado. Você vendeu as joias da sua avó? O meu conjunto de rubis? Marcos se encolheu no sofá, parecendo uma criança pega fazendo travessura, mas seus olhos mostravam medo real. Mãe, calma, era um investimento. A Valéria precisava do carro para trabalhar, e depois a gente ia recuperar com a venda da casa da Alice. Você roubou de mim? Tânia gritou, um som gutural que parecia vir das entranhas. Eu te dei tudo. Eu te protegi dessa mulher. E você me roubou para dar a uma vagabunda qualquer? Ela avançou sobre ele. Não foi um tapa. Foi um ataque. Tânia cravou as unhas no rosto de Marcos, arranhando, batendo, puxando o cabelo dele. A mãe devota tinha desaparecido, dando lugar a uma fúria cega. Sua velha maluca, me solta! Marcos berrou, empurrando a mãe com violência. Ela caiu no chão, batendo o quadril com força no tapete persa. Chega! Gritei. Mas eu não precisei intervir fisicamente. A porta do escritório se abriu completamente. O Dr. Hélio e o promotor Almeida entraram na sala. A presença deles impôs um silêncio imediato e aterrorizante. O advogado deles, Dr. Arnaldo, reconheceu o promotor instantaneamente e ficou tão branco que achei que ele fosse desmaiar. Boa tarde, disse o promotor Almeida, com a voz grave. Acho que presenciamos confissões suficientes para uma tarde de segunda-feira. Tentativa de extorsão, conspiração para cárcere privado, violência doméstica. E, claro, o furto qualificado das joias, que a vítima, Dona Tânia, acabou de confirmar aos gritos. Marcos olhou para os homens de terno, depois para mim, e finalmente entendeu. Não era uma briga de casal, era uma execução jurídica. Alice, por favor. Ele começou a choramingar, rastejando no sofá. Foi ideia dela. Minha mãe me obrigou. Ela disse que se eu não fizesse, ela me deserdava. Eu sou a vítima aqui. Seu mentiroso! Tânia gritou do chão, tentando se levantar, segurando o quadril com dor. Você é um ladrão, um ingrato. Eu devia ter te deixado com seu pai.
Saiam da minha casa. Falei, calma e fria. Agora. Mas... para onde? Marcos balbuciou. A polícia? A polícia vai ser notificada, disse o promotor Almeida. Sugiro que vocês constituam advogados melhores do que este senhor aqui, que, aliás, será representado à Ordem dos Advogados por coação e participação em tentativa de extorsão. O doutor Arnaldo nem esperou. Ele pegou a pasta e saiu correndo pela porta da frente, abandonando os clientes. Marcos tentou se aproximar de mim. Alice, amor, a gente pode conversar. Eu te amo. A Valéria foi um erro. Eu estava confuso. Não faz isso comigo. Eu não tenho para onde ir. Olhei para ele com um nojo tão profundo que senti meu estômago revirar. Você tem a Valéria, Marcos? Ah, espere. Peguei meu celular e mostrei a tela para ele. Eu mandei o vídeo da sua confissão sobre as joias para o e-mail de trabalho dela há 10 minutos. E também para o marido dela. Marido? Marcos arregalou os olhos. Sim, você não sabia? Valéria é casada. Você era apenas o caixa eletrônico dela. E agora que o marido sabe, e ela sabe que você não tem um centavo e vai ser processado pela própria mãe. Acho que você está solteiro. Marcos caiu de joelhos. O homem que gritava, que ameaçava, que batia portas, agora era um verme choramingando no meu tapete. E você, Tânia? Virei-me para a mulher caída. Pode levar suas roupas, mas saia agora. Se demorar mais 1 minuto, eu mostro para os diáconos da sua igreja o vídeo de vocês farelando remédios na minha comida. Tentativa de envenenamento é um pecado feio, não é? Tânia se levantou com dificuldade. Ela não olhou para o filho. O ódio nos olhos dela agora estava dividido entre mim e Marcos. Ela pegou a bolsa. Maldita! Ela sibilou. Maldita seja você! A maldição de vocês foi quebrada hoje, respondi. Fora. Eles saíram. Não houve desfile triunfal. Marcos saiu chorando, arrastando os pés. Tânia saiu mancando, sem olhar para trás, recusando a ajuda do filho. Fechei a porta. Tranquei. Olhei para o Dr. Hélio e para o promotor Almeida. Obrigado, disse a eles. O prazer foi nosso, Alice, respondeu o promotor. Gente assim precisa ser parada. O mandado de restrição será emitido ainda hoje. Eles não podem chegar a 500 metros de você. Mas a vingança oficial não era suficiente. A lei é lenta. A justiça divina, às vezes, precisa de uma mãozinha. Nas semanas seguintes, eu executei a parte final do plano. A parte silenciosa. Como eu tinha as senhas de Marcos, que ele, na sua estupidez, nunca mudou nos serviços essenciais, eu cancelei o seguro do carro dele. Quando ele bateu o carro 3 dias depois, nervoso e fugindo de um cobrador, teve perda total e nenhuma cobertura. Enviei as gravações das humilhações de Tânia, não para a polícia, mas anonimamente para o grupo de WhatsApp do condomínio de luxo, onde as amigas dela moravam. Em questão de horas, a dama da sociedade virou a pária do bairro. Ninguém queria se associar a uma mulher que drogava a nora e cuspia na sopa. As portas dos clubes se fecharam. Os convites para chás cessaram. 3 meses se passaram. Eu estava no jardim, podando as roseiras que finalmente voltavam a florescer agora que não havia energia negativa na casa. O sol da manhã aquecia meu rosto. O interfone tocou. Olhei no vídeo. Era Tânia. Mas não era a Tânia de terninho e joias. Era uma mulher que envelheceu anos em 3 meses. O cabelo estava branco na raiz. As roupas pareciam largas demais. Ela não tinha carro. Estava a pé. Alice! A voz dela saiu arranhada pelo alto-falante. Por favor, eu preciso de ajuda. Não respondi. Apenas observei. O Marcos! Ele foi preso, Alice. Tentou roubar um mercado. Ele está desesperado. E eu? Eu fui despejada do apartamento alugado. Vendi tudo o que tinha para pagar o advogado dele, e aquele inútil perdeu o prazo. Estou dormindo num albergue da prefeitura. Eles roubaram meus sapatos ontem à noite. Ela começou a chorar. Um choro feio, desesperado. Eu sei que fui dura com você, mas sou uma senhora de idade. Tenha piedade. Me deixe ficar no quarto de empregada. Eu cozinho para você. Eu limpo.
Por favor, Alice, não me deixe na rua. Eu segurei o botão do interfone. Senti uma pontada de humanidade, aquele velho instinto de ser boazinha, querendo emergir. Mas então me lembrei. Lembrei do gosto amargo dos remédios. Lembrei dela rindo enquanto eu chorava. Lembrei dela chamando meu lar de chiqueiro e planejando minha morte social e física num hospício. A Tânia que eu conhecia dizia que essa casa era fria e sem vida. Respondi. Acho que a senhora vai se sentir melhor longe daqui. O albergue parece mais adequado ao seu novo estilo de vida. Alice, pelo amor de Deus! Ela gritou, agarrando as grades do portão. Marcos roubou suas joias, Tânia. Mas foi você quem criou o monstro. Vocês dois se merecem. Não voltem mais aqui. Desliguei o sistema. Fiquei observando pela câmera enquanto ela escorregava até o chão, sentada na calçada suja, chorando com o rosto entre as mãos. Minutos depois, um carro de polícia parou. Alguém deve ter chamado reclamando de uma mendiga gritando no portão. Vi os policiais pedindo para ela se retirar. Ela se levantou, curvada, derrotada, e saiu andando pela rua, uma figura pequena e insignificante engolida pelo mundo que ela tanto desprezou. Quanto a Marcos, soube pelo jornal local. Homem de 35 anos, ex-empresário, preso tentando furtar garrafas de uísque e carne nobre em supermercado. A matéria dizia que ele parecia desorientado e culpava a ex-mulher e a mãe por sua desgraça. Valéria? Desapareceu no mapa, provavelmente procurando outra vítima. Eles perderam tudo: a dignidade, o dinheiro, a família e o futuro. Eles tinham uma casa confortável, comida na mesa e uma pessoa que cuidava deles. A ganância os fez querer tudo, e a maldade os fez perder o que já tinham. Voltei para minhas rosas. Cortei um botão seco para dar lugar a um novo. A casa estava quieta. Mas não era o silêncio opressivo de antes. Era o silêncio de uma biblioteca, de um templo. O meu silêncio. Entrei na sala, agora iluminada pelo sol que entrava pelas janelas sem cortinas pesadas. O ar cheirava a lavanda, não a cigarro e perfume barato. Sentei-me ao piano, que eu não tocava há 3 anos, porque Tânia dizia que o barulho lhe dava enxaqueca. Levantei a tampa. Meus dedos tocaram as teclas. Comecei a tocar uma melodia suave, uma valsa de Chopin. A música preencheu o espaço, lavando as paredes, purificando as memórias. Eu estava sozinha, e pela primeira vez na vida, sozinha não significava solidão, significava liberdade. Eu venci. Não com gritos, não com violência física, mas com a verdade implacável e fria. A vingança não é um prato que se come frio. É um prato que se serve com classe, taça de cristal e um sorriso nos lábios enquanto se assiste os monstros devorarem a si mesmos. Essa foi a história de como recuperei minha vida. Se você gostou de ver a justiça sendo feita e acredita que a lei do retorno nunca falha, inscreva-se no canal para acompanhar mais relatos reais. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar essa história com quem precisa saber que a bondade não é sinônimo de fraqueza. Até a próxima!